Os casos de Covid não param de crescer no país. Enquanto isso, centenas de cientistas lutam contra o tempo para achar uma vacina eficaz. Hoje, o Brasil participa de testes de 2 vacinas contra o novo coronavírus. Só que aí surgem algumas dúvidas. Como é possível evitar a violação de patentes de medicamentos? Como lidar com as barreiras de patentes à produção e fornecimento de tratamento de baixo custo? Vamos saber agora o que diz a lei nesses casos. A reportagem especial é de Gabriel Ciafrei. Todo mundo está na torcida para que a vacina contra a Covid seja logo descoberta. Mas cada vez que um novo medicamento surge, o produto tem que passar por diversas etapas. Esse tipo de investimento requer forte proteção à propriedade intelectual. Se o conteúdo for de natureza técnica, pode ser objeto de patente de produto ou de processo, que confere o direito exclusivo também ao produto resultante, com as exceções estabelecidas pela Lei de Propriedade Industrial. Uma importante exceção são as invenções no caso de emergência nacional ou interesse público, previstas no artigo 5º, inciso 29 da Constituição Federal, que estabelece que a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Além da Constituição, o artigo 71 da Lei de Propriedade Industrial estabelece licença compulsória para exploração de patente. O artigo explica que nos casos de emergência nacional ou interesse público declarados em ato do Poder Executivo Federal, desde que o titular da patente ou seu licenciado não atenda a essa necessidade, poderá ser concedida de ofício licença compulsória, temporária e não exclusiva para a exploração da patente, sem prejuízo dos direitos do respectivo titular. No Brasil, 2 vacinas já começaram a ser testadas em pessoas. A primeira delas é desenvolvida pela Universidade de Oxford, na Inglaterra. Os voluntários são profissionais de saúde. A pesquisa é coordenada pela Fundação Oswaldo Cruz. Já a outra vacina é desenvolvida por um laboratório chinês. A previsão é de que ela comece a ser aplicada aqui no país no dia 20 de julho, em 5 estados e no Distrito Federal. Os voluntários podem se cadastrar pela internet. A pesquisa é coordenada pelo Instituto Butantan. O procurador federal e secretário especial adjunto do Ministério da Economia, Bruno Portela, está entre os que colaboraram com a fundamentação jurídica do acordo entre o Ministério da Saúde e a Fundação Oswaldo Cruz. Então, você contrata o desenvolvimento da vacina, conseguiu desenvolver a vacina, ela é segura, vamos para um fornecimento larga escala e nesses números de 30 milhões no final desse ano e começo do outro, depois mais 70 milhões no decorrer de 2021. Bom, e para detalhar o assunto, eu converso agora ao vivo com o advogado especialista em propriedade intelectual, Dr. Nilton Silveira. Muito obrigada por participar conosco, obrigada pela disponibilidade. Uma boa tarde para o senhor. Obrigado a vocês. Bom, nós acompanhamos na reportagem a complexidade do ponto de vista jurídico de legislações para criar uma vacina e garantir a patente, né? E daí eu sei que o senhor é advogado de propriedade intelectual, porque elas têm ligações de propriedade intelectual e industrial. Quando se trata de uma vacina para a pandemia, temos algumas peculiaridades e a ligação com essa área do direito? A matéria de medicamentos, e aí podemos incluir a vacina, vem sendo objeto de discussão há muitos anos no Brasil. Finalmente, a lei de 96, 7696, passou a permitir patentes para medicamentos e seus processos de fabricação. Então, em tese, uma vacina poderia ser objeto de patente. É improvável que seja o caso, porque a vacina trata muito com o aspecto biológico do vírus, mas o processo de fabricação é mais provável que esteja envolvido com patente nessa questão. Tanto que, tanto a Fundação Oswaldo Cruz quanto o Instituto Butantan têm patentes nos Estados Unidos de processo de fabricação de vacinas. Talvez por isso ambos tenham sido escolhidos, respectivamente, por Oxford e pela empresa chinesa, para desenvolver a vacina no Brasil. A questão está embutida na sua pergunta e já veio na apresentação,
é que, se for de emergência nacional ou interesse público, eventual patente que venha a ser concedida, não há notícia de que haja pedido de patente para essa vacina no Brasil, é cedo para aparecer nos requerimentos de patentes no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, mas poderia ser concedida uma licença compulsória se necessário. É verdade que a Organização Mundial da Saúde já declarou essa emergência universal, podemos dizer, e, portanto, o Brasil também declarou, então será muito improvável que alguém venha explorar uma patente com exclusividade no Brasil ou qualquer outro lugar do mundo para uma vacina envolvida com essa pandemia. Agora, em caso de preços abusivos, né, a gente está falando em monopólio de uma única empresa, não devemos ver isso na realidade, né, porque a gente está passando por essa pandemia, e aí não seria provável, como o senhor está explicando. Agora, em relação a preços abusivos, é possível acionar a justiça se isso for uma realidade? É possível, mas nem precisa ser via justiça, porque todo esse capítulo da Lei de Propriedade Industrial, que inclui o artigo 71, que vocês mencionaram, começa com o artigo 68, de abuso de poder econômico, no caso de patentes, e seja uma licença compulsória. Eventualmente, esse abuso é reconhecido pelo CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Mas, então, o preço abusivo, para ficar claro, é também causa de concessão de licença compulsória, ou o não atendimento na escala necessária. No Brasil, essa escala é enorme, né? No mundo todo é enorme, a não capacidade de atender uma única empresa toda a necessidade, no caso, nacional. Tonilton, o senhor falou agora sobre licença compulsória. A OMS, os países membros da OMS, né, eles aprovaram uma resolução, tem algo nesse sentido também? Tem sim, tem sim. O único país que está abertamente contra essa licença compulsória são os Estados Unidos, através do seu presidente original, né? Ele é muito original, nem o nosso presidente teve coragem de se manifestar sobre o tema de licença compulsória, que, aliás, não é matéria para a cabeça do presidente. Mas nós temos, então, possibilidade de licença compulsória em caso de preço abusivo ou em caso de não atendimento do mercado nacional de acordo com as suas necessidades. Ok, conversei ao vivo. Por favor, o senhor quer terminar a colocação? Não, digo, não é caso de ir a juízo. É o próprio Instituto Nacional de Propriedade Industrial que tem um convênio com o CAD para declarar o abuso de poder econômico nesses casos. Ok, conversei ao vivo aqui com o Dr. Nilton Silveira, que é advogado especialista em propriedade intelectual. Boa tarde mais uma vez para o senhor, obrigada. Obrigado a vocês. Até logo.